Outro dia eu passei por uma situação bem diferente. Eu falo assim, como que as pessoas te julgam assim pela tua roupa, pelo teu calçado, né? Também, e eu falo até pelo teu carro. Engraçado, né? Porque, bom, eu vou contar assim, eu vou contar desde o começo, beleza? Daí, ó, eu já conheço essa mulher já tem uns 5 anos, pra ser de 5, 6 anos, beleza? E eu sempre, desde quando eu conheci ela, eu sempre tive o mesmo carro e, cara, sempre ando. Eu ando normal, assim, com as minhas roupinhas e tudo. Eu não sou muito de gastar com essas coisas, eu sou bem controlado com isso aí, sempre fui. E daí, ó, não tem muito a ver com as ações, mas eu vou falar um pouco também. E daí esse ano foi o melhor ano, porque eu saí do ano passado em setembro, olha só. Setembro do ano passado que eu estava de aniversário, eu fui fazer um serviço e eu estava devendo R$ 700 no meu cartão onde tem limite. Cara, como é que pode? Eu estava devendo R$ 700. Então é um ano e 3, 4 meses assim, porque daí passou tipo em outubro que eu consegui tipo ficar sem dever nada. E daí eu lembro que eu ganhei de presente de aniversário R$ 50, que foi o primeiro investimento que eu fiz. R$ 50 em setembro de 2025, de 2024, né, no caso 2025, que eu já comecei a investir mais, né. Eu lembro que em outubro daí eu já também juntei um pouquinho, eu já estava saindo das dívidas e guardando tipo R$ 1.000, alguma coisinha eu já tinha, beleza? Então eu considero que eu investi, que eu consegui juntar todo esse daqui, ó. O que eu investi mesmo foi 48 mil, que saiu do meu bolso, né? Porque o resto foi foi os dividendos e o que deu a valorização, né? Principalmente esses dias, que valorizou bastante, né? Mas daí assim a situação que eu vivi assim foi até engraçado, né? Porque daí a mulher me chamou lá, porque ela ganhou um telefone do filho dela, beleza? E daí ela me deu, falou, não, eu vou te dar um telefone aí, vem aqui, porque ela sempre me dá um presente de Natal. Eu acredito que ela gosta muito de mim, eu sei disso, né? Não é. Né? E ela gosta mesmo, isso daí eu tenho certeza. Mas daí ela tipo, daí nós tava conversando lá, e daí ela falou assim, mas você não cresceu, você não desenvolveu esse ano, o que aconteceu, né? O que tá acontecendo? Porque ela sabe que eu trabalho muito, eu trabalho de domingo a domingo. Quando tem bastante serviço eu tô com vontade mesmo. De domingo a domingo. E daí ela me falou isso, mas você não, você tá igual, você tá com o mesmo carro, você tá tipo vestido igual, tá? Você não trocou de carro, você não evoluiu, você não cresceu. Nossa, eu só fiquei pensando assim, só que eu não falei nada, porque essas coisas assim de investimento assim, eu acredito que você, quanto menos você falar, eu acho que é melhor assim, porque eu não sei, as pessoas mais do seu círculo ali é capaz delas ficar com inveja, ou querer emprestado, ou achar que você pode pegar e tirar o dinheiro, ou achar que 50 mil é muito dinheiro, que nem é, cara, nem é tanto dinheiro assim. Mas é lógico que eu podia ir lá e trocar de carro, né? Ou comprar umas roupas assim, é lógico que eu podia. Mas eu tô vivendo tipo, abaixo do que eu ganho, entendeu? Do meu. Ó, sexta-feira eu recebo toda sexta. Sexta ou sábado eu pego dinheiro. Eu trabalho de pedreiro, de pintor, assim. Cara, eu já deixo combinado assim, ó, eu pego dinheiro toda semana. E quando eu acabar, daí eu pego o que faltar, né? Mas eu pego pouco, tipo, eu pego R$ 1.000, que é pra mim sobreviver, assim. Eu vou lá, e daí eu coloco gasolina no carro, tenho meu almoço, às vezes eu quero comprar alguma coisa pra comer, toda hora estou comprando uma coisinha ou outra, né? E se eu quiser sair também, eu deixo um pouquinho da minha reserva. E daí essa semana eu investi 600. Eu já coloquei na corretora lá ontem, sexta-feira de tarde. R$ 600. Cara, e daí
E daí eu com 50 mil, né, investido assim, pra quem saiu de toda hora, desde que eu me lembro que eu peguei esse cartão assim com limite, cara, sempre, sempre, sempre eu ficava devendo. Eu não passava uma semana, duas, não passava 15 dias sem ficar devendo e juro comendo e comprava um monte de coisa sem noção assim, né, sem estar precisando, beleza? E mais com roupa, com essas coisas assim, eu nunca fui de gastar muito, sinceramente zero, bem pouquinho mesmo. E de carro também, nossa, meu carro tá bom, cara, meu carro, nossa, eu faço as manutenção dele certinho, ele tá muito bem conservado cara, pra mim é um carro novo, mas é pra mim. E daí ela falou assim, poxa, mas você não desenvolve, você não evolui, você não trocou de carro ainda, você tá trabalhando demais, né? Daí eu só fiquei analisando assim que você é taxado assim ah, pela sua aparência, pelo seu carro, né? Porque eu podia não ter nenhum centavo aqui, ó. Entendeu? E eu podia ter trocado de carro, claro, né? Mas eu ia estar com uma prestação zona assim para pagar todo mês, era 2, 3 mil, eu não sei. Para pegar um carro bem bom aí, uns 2, 3 mil por mês ou mais. Mesmo deixando esse meu, dando ele né, passando ele para frente, sim. Entendeu? E daí eu não ia ter nem um centavo no bolso, devendo todo mês, sabendo que eu tenho que pagar por 3, 4, 5 anos aquela prestação, nem um centavo investido, mas eu ia ter um carro e com a prestação e mais nada. E daí, tipo assim, daí eu acho que ela podia falar assim, não, agora você venceu na vida, agora você tá, não, você tá no caminho certo. Olha só como é que é, né? Como é que você... Eu também conheço outras pessoas assim, cara, você vê assim, bem simplesinho, mas é sério, se você chegar e falar assim, ó, eu preciso de 100 mil e não sei o que, a pessoa não, eu acho que ela não vai te emprestar. Cara, mas ela tem 100 mil lá na conta, ela tem 100 mil, sabia? E daí tá, beleza. Daí mais, tipo, quando eu já tava indo embora assim, daí nós tava até assistindo televisão e daí eu já tava querendo pagar o IPVA, né? Que eu vi que vai vir com desconto e não sei o que, não sei o que. Daí beleza. Daí ela também ela pegou, nossa, eu vou ver quanto que é do meu carro, não sei o que, é um carro novo que ela tem, né, 100 e poucos mil. E daí esse aqui eu sou de Curitiba, né? Daí veio com desconto aqui no Paraná esse ano, né? Um belo desconto. Daí beleza. Daí ela entrou lá, viu quanto que era e tudo. Eu falei, não, já pega e paga, né? Porque você era até dia 12, né? E já era 2, 3 dias, já ia vencer. Você ia perder mais um desconto. E é 2 descontos. Até o dia 12, dia 15 era 2 descontos. Senão você perdia um desconto. E daí era 1.700 alguma coisa, então 1.800. E daí eu falei pra ela, não, pega e paga. Porque eu já essa semana também vou pagar, né? O meu carro é R$ 400, veio. Com o desconto, né? Eu paguei. Daí ela falou que ela não tinha os 1.800 pra pagar. Olha só, mas ela tem um carrão novo, um 0 km, né? E daí ela tem uma prestação zona assim, daí ela tem um apartamento com outra prestação, e a mulher trabalha, ela rala. Ela rala bastante. Se ligar, tipo, ó, domingo, que os clientes dela estão em casa, eu acho que ela tá lá trabalhando. Eu acho que ela tá lá trabalhando. Porque daí os clientes estão em casa, ela aproveita, né, pra ir atender eles. Quando eles trabalhando, daí ela tipo, ela faz as coisas dela, entendeu? Ela trabalha mais de tarde, mais de noite, que daí as pessoas estão em casa e ela consegue ir atender, né? Entendeu? E eu também, ó, eu já falo que naquele dia que eu fui lá, que ela me chamou pra ir lá pegar um telefone, porque o meu tava bem ruimzinho mesmo. E daí ela tem um coração muito bom, ela é muito legal. Isso daí, ela só falou um negócio assim que, né, que você pensa que a pessoa assim não tem nada, né? E daí, ó, aquele dia, sem que eu não posso falar que eu posso tirar daqui
R$ 2.000 pra mim comprar um negócio. Um negócio à toa, assim, gastar assim à toa. Eu não posso fazer, eu nem quero também, eu nem quero. Eu nem quero, não posso e não vou. Né? E aquele dia eu não tinha os R$ 400. Eu acho que não, eu não lembro. Tipo, nessa minha conta assim, ó, eu não vou mentir. Eu deixo quinhentão. Eu deixo quinhentão, quatrocentão nessa conta que eu tipo eu uso para passar a semana. Eu pego o serviço, entendeu? E daí eu já falo, ó, eu quero tanto. Mas se eu precisar de alguma coisa e tudo, eu peço um dinheiro para você, beleza? Daí beleza. Beleza, eu já combino isso com o meu patrão já. Mas até agora, ó, mais de um ano, eu nunca precisei. Porque se precisar é porque a bolsa cair. Porque eu não pretendo comprar nada. Não pretendo comprar nada. Agora, se eu precisar mesmo, é porque a bolsa dá um boom lá pra baixo lá e cai. E daí eu vou lá e pego um bom adiantamento, assim, do que é combinado, assim. Eu pego uma grana adiantada, assim, pra mim vir aqui e comprar. Não é nem pra comprar um carro, essas coisas assim. Mas uma outra situação também, mas isso faz uns 10 anos. Daí eu queria. Ó, eu sempre gostei de fazer essas coisas, de pedreiro e pintura, assim. E daí eu parei de trabalhar com isso daí pra mim trabalhar numa metalúrgica. Eu saía da metalúrgica, cara, eu não me trocava, né? Eu ia com a minha roupa meia suja, calça suja. E daí eu queria colocar, aqui tem uma escada, né? E eu queria colocar, não são tantos degraus. Eu queria colocar granito, aquelas pedras assim, porque eu achava bonito assim. Falei, nossa, eu vou colocar, porque entre você gastar com cerâmica e tudo e você não querer tanto, e você colocar de granito e você querer mesmo e achar que é mais bonito, daí beleza. E daí eu saí 2, 3 vezes, cara, que tinha perto ali um cara que vendia granito, né? Cara, e daí você acredita que eu chegava lá e ele nem dava muita bola pra mim. Ele nem dava muita bola. E daí eu vi que passou um mês e pouco, e o cara não veio aqui na minha casa, tinha deixado o endereço. Eu fui uma vez, depois eu voltei lá na outra semana e eu queria colocar, né? De fato. E daí um belo dia eu tava em casa aqui, o cara me apareceu aqui. Eu já tinha comprado, daí eu acabei colocando cerâmica, né? Eu coloquei um porcelanato, uma coisa assim. E daí eu falei, e daí ele chegou aqui, a casa é até bonita e tudo. Falou, nossa, cara, eu não sabia que você morava aqui, cara. Eu não sabia que você ia conseguir fazer, né? Cara, porque eu chegava tudo sujo lá, saía do serviço e ia tudo sujo. E não é tão caro assim, né? Mas tipo, ó, se eu fosse de terno e gravata e parava com um carrão lá, o cara, 2 dias depois, um dia depois, ele tava aqui medindo. Ó. Mas essa situação, ó, foi esse ano, foi esse mês agora, não tem 10 dias. Não tem 10 dias. E daí, vou mostrar aqui. Só que eu não falei, né, cara? Eu não falei pra ela. Nossa, ó, eu falo assim que eu nunca tinha ganhado nada. Mas nada, 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 de nada. E daí, ó, meus proventos, ó, como é que foi aumentando. Foi aumentando, ó, 100 e pouco. Aqui também 200. E daí foi, ó, eu tinha acabado de ganhar, ó, 874 de proventos. Cara, é mais que o salário de muita gente, né? Mais que o salário de muita gente. Eu engolia seco. Eu não falei nada disso, eu engolia seco que eu podia falar pra ela, nossa, mas ó, eu tô fazendo tal coisa assim, por isso que eu não consigo trocar de carro e tudo. Eu tava de chinelo, bem tranquilo. Acho que eu tava de bermuda, de chinelo, com a camiseta assim, normal, bem tranquilo. E ela percebe, né? As pessoas, elas falam assim, não, esse daí, coitado desse cara aí, né? Mas eu podia ter falado, nossa, ó, eu tenho 50 mil lá investido lá, tô fazendo tal coisa, e só mês passado eu ganhei R$ 800 só de dividendos, só de proventos, assim, sem eu colocar do meu bolso, entendeu? Por isso que daí eu não troco de carro e eu não consigo fazer mais nada. Eu tô bem focado nessas coisas. Só que eu não falei, né? Eu fiquei quietinho, só fiquei pensando assim. Eu falei, não, mas eu tô trabalhando, né? Você sabe que esse meu serviço assim não dá muito dinheiro. E não é que não. Ele dá até um pouquinho, né? Mas não é que não dá muito, é porque daí eu era descontrolado. Porque é sério, se eu puxar a fatura do meu cartão é menos 700, menos 800, menos 500. Todo mês era assim. Todo mês, toda semana eu devia 100, 200, depois 300, 400.
daí recebia, gastava aquele mais um pouco do limite e estava sempre atolado. Mas então para você sair de menos 700, tem gente que consegue até mais, né? Tipo assim, para um ano, para ficar com 50 mil assim. Só que eu sei, né? Eu sei que, ó, tá tudo aqui, né? Então pode dar alguma coisa ali e eu ficar com 20. Cara, mas eu não tenho medo assim. Eu não tenho medo. Eu já fiquei pensando assim, que se eu não tava com o dinheiro aqui, cara, tudo que eu tivesse ganhado, que é esse daqui, ó, todo esse daqui, com certeza eu ia ter comprado um bagulho pro meu carro que eu nem preciso, entendeu? Ou pra casa, assim, que eu tenho todas as coisinhas aqui. Eu tenho tudo. Eu já fiquei, eu falo pra vocês, 20 anos comprando as coisas pra casa. Eu não preciso de mais nada. Não preciso de mais nada. Eu tenho um monte de coisa. Eu tenho coisa pra vender, pro carro também. Eu não ia ter nada. Eu não ia ter nada desse daqui. Talvez eu trocava o carro, né? Eu não ia comprar um carrão assim. Mas com certeza ia comprar um carro dos 70, 80 mil. Mas às vezes, isso daí às vezes é só pra aparecer, né? Você fica com aquela prestação, depois você não dorme de noite. Você tem que trabalhar e ralar muito. Ó, eu já fiz um serviço por fora assim, e tudo aqui. Eu lembro que quando eu peguei, eu recebi, eu fiz o serviço primeiro para mim receber 1, 2 semanas depois, né? Porque eu trabalhei final de semana e depois de novo. Daí quando eu peguei o pagamento do meu serviço que eu tava e já peguei esse daqui, cara, eu injetei tudo aqui. Tudo aqui. Tudo aqui sem comprar nada, sem fazer outra coisa. Tudo aqui. Eu coloquei minha reserva de emergência lá, voltei, que é meus quinhentão, vou até falar mal, que eu voltei meus quinhentão lá, tipo, coloquei 200, 300, que é o que eu gasto assim, e o resto veio tudo aqui. Né? Não é muito assim, não era muito no caso, mas veio tudo aqui. Se eu tivesse ganhado 50 mil naquele mês, cara, ia vir tudo aqui do mesmo jeito que veio 5, que veio 6, do mesmo jeito, beleza? Mas é isso aí, eu só queria falar assim que as pessoas elas te julgam assim como se uma roupa ou um carro assim você tava lá em cima, né, cara? Mas às vezes não é bem assim. Às vezes não é bem assim. Então eu vou continuar assim, vou continuar fazendo o que eu tô fazendo quietinho, né, sem falar nada, numa boa, né, e eu acredito que não pode falar e não pode. Tem um amigo que eu até incentivo ele, eu falo pra ele assim, cara, começa a fazer isso, ó, eu recebi esse tanto e não sei o que, daí depois eu fico quieto, não falo mais nada, e não mostrei a minha carteira, não abri, não falei nada, beleza, mas é o único assim, que eu ainda dou umas cutucadas nele falando assim. Mas beleza, que nem pra ela assim, eu já não falei, né? Ela sabe o que ela faz, né? Ela sabe. Porque ela, tipo, tem pessoas assim que não troca ter um conforto de um carro assim, agora, assim, pra depois você poder usufruir de uma coisa melhor, que nem eu tô pensando, né? Ela não trocaria o conforto de agora pra depois. E eu já não, eu já penso que depois é melhor pra mim do que agora. Agora eu tenho saúde, eu vou trabalhando e vou aumentar isso aqui. E eu pretendo, olha, minha meta esse ano é chegar nos 100 mil esse ano. Então eu tenho 12 meses aí que eu acredito que eu vou bater, né? Porque agora já minha carteira já tá me ajudando, né? Esse mês de fevereiro já tem a BB Seguridade, que é pra mim ganhar mais de 1.000. Olha como é que ela me ajuda, né? E o meu carro faz a mesma coisa que o carro de 100 mil. Beleza? Mas é isso aí, se inscreve aí. O canal ficou com um modelo novo, eu tô cada vez melhorando. Cada vez estou melhorando mais tudo. Os vídeos, tudo. Beleza? Valeu, deixa um comentário também o que vocês estão fazendo assim, se já passaram essa situação. Belezinha. Espero não passar mais, né? Mas também não vou sair trocando de carro. Tô fora. Tô fora disso aí. As aparências enganam. Beleza? Valeu.